8, alguma coisa assim. E sou muito feliz, fico muito feliz, fico deslumbrada, na verdade, quando eu venho aqui e quero parabenizar vocês, alunos, né, que estudam aqui, professores, porque essa escola é tão abençoada. A situação geográfica dela aqui, né, de ser moldurada por essas serras, torna um local muito legal, bem, até fresco, né? Hoje, pelo menos, está muito fresquinho aqui, está bem bom o clima. Então, gente, falando do tema, né, leitura, eu moro em Brasília, eu mudei para Brasília em 79 e fiquei até 2014 sem voltar aqui na minha cidade. Em 2014 eu vim para cá, vim passar o fim do ano, fim de ano aqui, e passei em frente à minha casa, onde eu nasci, que é na Rua da Manduba. E eu falei para mim mesma, falei para meus irmãos, falei para todo mundo, falei, gente, eu quero reformar aquela casa como ela estava. Ela estava sem porta, sem janela, tudo aberto, tudo muito bagunçado. E Deus me ajudou, né? Pedi muita orientação a Deus, muita luz para eu conseguir esse sonho. E eu consegui reformar a casa, bem simples, né? Mas quando eu venho, eu fico lá, na minha casa onde eu nasci. É a segunda vez que eu venho aqui nessa escola e sempre venho com uma alegria muito grande no rosto, principalmente de ver assim, vocês com os olhinhos tão brilhantes, e começando a vida, adolescente, acreditando na vida, né? E eu tenho essa responsabilidade eu acho que é uma das minhas missões, de estar motivando vocês, adolescentes, crianças também, idosos, todos, a não abandonarem a leitura nunca, não deixar o livro morrer, a não deixar o hábito da leitura morrer. E ao longo dessa minha trajetória como agente de leitura, eu conheci muitas histórias de pessoas como a dona Maria, que falou que na época dela ela não tinha tempo para estudar, tinha que ajudar. Ela não falou, mas eu sei como é que era, porque minha mãe viveu isso também, e muita gente aqui, né, contemporâneos nossos, na época de 70, quando começou a escola, por exemplo, os pais não colocavam, porque tinha muitos filhos, e os mais velhos, principalmente, tinham que ajudar na demanda da casa, da roça, e aí não tinha tempo para a escola, né? Eu, por exemplo, eu ia para a escola, mas antes, eu ia buscar água no chafariz, eu e meus irmãos, para minha mãe fazer o café, para a gente lavar rosto, escovar dente, se é que tinha, metal, escova, essas coisas, né? Era muito complicado. Era muito difícil naquela época. A cultura também, né? Graças a Deus, é claro que evoluiu, mudou. Hoje ninguém nem acredita que a gente está falando assim, uma coisa dessa, né? Mas a gente tinha que de manhã pegar lenha no mato, para a mãe fazer uma tapioca, o café, para acender o fogo de lenha. Tudo era muito complicado. E quando chegava em casa, muitas tarefas para fazer, um monte mesmo. Para fazer fio, para fazer rede, né, de algodão, fazer trança. Eu fiz muito isso. Mas a gente era muito feliz. Tão feliz quanto vocês hoje, né? Que tem internet, que tem. E acho que passa pela cabeça de vocês como é que viviam antigamente, né? Sem internet. Então, assim, eu quero dizer a vocês que, mesmo tendo internet, mesmo vocês lendo muito, porque está sempre lendo, quem tem internet, está sempre lendo alguma coisa, a mensagem do WhatsApp, tudo rola a leitura, né? Tudo passa pelo viés da leitura, e graças a Deus que é assim. Mas ainda assim, pegar um livro para ler, assim, só você e o livro, sabe? É uma coisa bem diferente, é uma emoção diferente. Não tem ninguém te chamando ali no zap, mandando mensagem que você acha. Tem que ser naquele momento, né, para responder. Então, você e o livro ali sozinho, nossa, é fantástico. E eu queria contar a minha história. Dentre muitas histórias que eu conheci, nessa trajetória de escritora, né, porque eu tenho 5 livros publicados, e de leitora, eu tenho a minha própria história. Eu comecei a ler em casa com 5 anos. Naquela época, tudo que a gente tinha de comida, até não tinha cama, né? Era rede. Então, tudo era produzido na roça. As pessoas compravam muito pouca coisa, assim, não sei, um sabonete, um creme dental, uma margarina. O resto tudo era providenciado ali da roça, da casa, né? Os pais da gente, a família. Então eu pegava as embalagens que minha mãe comprava, poucas coisas, e comecei a ler com 5 anos. Comecei a ler, eu aprendi a ler em casa sozinha. Quando eu fui para a escola, que nem era aqui, era numa sala, ali numa casa, que fica ali onde hoje mora a de Lourdes, que alguns conhecem, né? Então lá tinha uma sala improvisada na casa de Francana, onde eles sabem do que eu estou falando, né?
tinha uma salinha improvisada e a gente começou a estudar ali. E eu já sabia ler o livro Caminho Suave, que era um livro que era usado para alfabetizar naquela época, né? Então, com 7 anos, eu já sabia ler esse livro. Eu lia tudo que eu via. Não tinha muita coisa para ler, né, gente? Não tinha livro disponível, igual vocês têm hoje na escola, com professores motivando. Era só uma professora. E a tia Franciscana também, a filha da Maria de Lute, né? Que em homenagem a ela, a escola tem esse nome, né? Então, gente, aí eu comecei a ler em casa e meu pai já estava fora daqui. Eu com 7 anos, 6, 7, mandava livros, mandava revistinha. Eu adorava ler Zé Peralta, acho que hoje nem existe mais. Era Pato Donald, alguma coisa assim. E revista de adulto, eu lia tudo. Minha mãe tinha uma amiga muito íntima, que era a tia Madalena, uma senhora, e a gente ia para lá, minha mãe levava ele para lá, né? E eu ficava lendo, eu descobri que ela tinha um baú. E dentro do baú tinha um almanaque, um livro grande com letras pequenas. E eu ficava lendo, escondido, sabe? Minha mãe ficava na varanda com ela, conversando, e eu ia lá para esse lugar, não sala. Tinha a mala, eu abria a mala bem devagarzinho, pegava o livro, para não chamar atenção, né? Para não me abordar, né? Não parar a leitura, né? Eu ficava lá lendo. Então, isso criou, assim, abriu portas e janelas para mim, sabe? Aí quando eu cheguei em Brasília, eu entrei na escola lá, eu era cantona, uma menina com 12 anos, mas eu era já grande, enorme, era bem desenvolvida, e já sabia ler, e eu era bem mais adiantada do que o povo, lá, do que os alunos de Brasília. Eu dava aula para os alunos, tentava lá no recreio, falava isso e aquilo. E isso tudo abriu portas para mim, para minha trajetória como escritora, né? Porque, como eu sempre digo, sempre um bom leitor acaba escrevendo um livro, né? Porque quem lê aprende muitas histórias, tem muitas histórias para contar, muita coisa para contar, né? Para compartilhar com amigos. Então, acaba realmente publicando um livro. E foi isso que aconteceu comigo. Publiquei 5 livros. Infelizmente, hoje eu não tenho nenhum arquivo, já havia há menos de um mês que eu vim daqui para cá. Eu não dava para trazer livro, gente. Mas eu publiquei meu 5º livro em 2024 e o ano passado, 2025, publiquei o 4º livro em 2024 e 2025 publiquei o 5º livro. Meus livros são publicados pela Secretaria de Cultura, são patrocinados pela Secretaria de Cultura. Então, quem consegue publicar 5 livros em um tempo bom, né? Assim, por uma Secretaria de Cultura, com projetos bons, igual tem em Brasília, na área de literatura, é porque tem um livro bom também, né? Porque senão o governo não quer patrocinar, não quer dar dinheiro para ninguém. Os projetos, eles são passados assim, sabe? Mesmo assim, bem olhado, bem investigado, e só é aprovado por bons projetos. É caro, né? O projeto é caro. Meu último livro que eu publiquei custou 200 mil. Então eu digo assim, com a maior felicidade, poxa, era assim, São Gonçalo, né? Naquela época era o município de Pedro II. E comecei numa escolinha humilde, numa salinha, na casa de uma tia que era professora, e consegui publicar meus livros, e lá em Brasília sou agente de leitura. Então eu tenho só coisas boas para dizer sobre leitura. Vocês nunca abandonem os livros, cada vez se comprometam mais com a leitura, né, com livros, a pegar livros. Sabe, tem gente que fala assim, eu acho que eu livro pela capa. Eu compro o livro pela capa. Tem gente que não, eu escolho pelo tema. Eu escolho pelas imagens. Mas não descarte nenhum livro. A não ser material que você não gosta. Eu tenho alguns tipos de leitura que eu não perco tempo com elas. É pornografia, futebol, policial e terror. Não conto essas coisas, eu não leio. Não adianta me prestar, me dar, porque eu não leio. Mas o resto tudo eu leio, porque tudo você adquire conhecimento. E conhecimento abre porta, né? O conhecimento que dá poder às pessoas. Agora, não adianta a gente ficar paradinho, esperando que caia do céu, que vai cair, mas você tem que se esforçar, né? Fazer a sua parte, ler. Nunca se cansar da leitura, gente. Eu acho que já está falando o tempo, né? Posso falar para você?
Então, gente, eu vinha pensando assim, eu quero deixar uma mensagem para as crianças, né, para os adolescentes. E a minha mensagem era uma pergunta, assim, qual é o seu sonho hoje, agora, né? Porque a gente muda de ideias, de sonhos, até porque a gente vai realizando alguns e vai renovando essa lista de sonhos. A gente não pode deixar o sonho morrer, né? E não precisa ser um sonho pequeno também, não precisa ser um sonho como o de Ícaro, né? Que queria voar. Você falou de... Vocês conhecem, né? Então, Pessoal, ele está falando sobre o sonho de Ícaro. Qual era o sonho do Ícaro? Qual era? Ele está bom? vamos lá. Meu Deus, mas esqueceu da história dele. Então, a mitologia, eu sou encantada com mitologia. Eu conheço a história de Perseu, de Andrômeda, né? Um monte daqueles deuses, como eles reagiam, como eles eram vingativos, como eles eram poderosos, né? A mitologia, ela abre a mente da pessoa de um modo tão incrível, né? E é uma coisa, eu sou leitura descompromissada, né? Você lê e acaba aprendendo muito com ela, porque você lê livro ali, porque lê porque gosta, porque quer, né? Não é matéria de escola, que a gente não gosta, que acha chato. Mas então, aí sim, sobre a minha mensagem, né? Para vocês refletirem, pensarem, e já começarem a dar passinhos, né? Em direção à realização dos sonhos. Porque você sabia que quando você tem sonhos, até porque quando você tem um sonho de verdade, você se empenha em resolver isso. Aquilo que te perturbando na cabeça, sabe? Deixa meio louco, assim, pirado, né? Então você tem que ir também ali já criando alicerce, bases sólidas, né? E a principal é boa vontade, né? Saúde, porque sem saúde a gente não consegue nada. Mas para já ir adiantando esse sonho para acontecer de verdade. Seja o que for, um sonho bom, um sonho honesto. Como diz a Bíblia lá não esqueci o verso agora, acho que é Filipenses, né? Tudo que seja bom, tudo que seja louvável, né? Que seja justo, honesto, que seja aquilo que ocupe a nossa cabeça. Para daí surgir o nosso sonho, nascer os nossos sonhos, e eles se tornarem realidade. E a gente tem um grande aliado que é Deus, né? Nosso Criador, nosso Pai do céu, nosso Pai de todas as horas, que está com a gente toda hora. Achei linda Maria falar de Deus, todo mundo é filho de Deus, é verdade. Né? Eu fico muito feliz, assim, só falta chorar de emoção quando eu vejo uma reunião de pessoas falando o nome de Deus. Porque tem muita gente que não está nem aí para Deus, que acha que Deus não é nada, a gente consegue tudo sozinho, a gente não consegue nada sem Deus. Sem Deus, que é a família, sem o professor, né? Pessoas, né? Que todos nós temos ao nosso lado, que é Deus que dá para a gente. Né? Alguém muito sábio aí, em qualquer momento, inventou de criar a escola, professores, né? Isso não surgiu assim na explosão do Big Bang. Isso foi criado por alguém, né? Então, assim, se tem alguém que não gosta de ler, gente, quero muito poder contribuir para você mudar esse conceito e começar a ler. Começa a ler coisas pequenas, né? Coisas com desenho. Isso vai te levar para um caminho que não tem fim, né? O caminho da sabedoria, do conhecimento, da cultura, tá? Então, eu acho que é isso que eu tinha a dizer a vocês, só para tentar somar aqui, né? Agregar valor aqui nesse parque, todo mundo no parque turístico, né? E peço a Deus que abençoe vocês, cada um assim, cada dia, cada momento o anjo de Deus de vocês, que a gente tem um anjo, na hora que a gente nasce, a gente recebe esse anjo. Ele acompanha a gente até o fim, abrindo as portas para a gente, sabe? A gente não foi jogado aqui ao fim. Não foi jogado, pronto, se vira. De jeito nenhum, a gente é alguém superior, olhando por nós, né? E fazendo as coisas acontecerem, felizmente. Esse momento aqui é uma coisa muito boa. Eu agradeço muito. Quero dizer a professora que eu estou aqui, enquanto eu estiver aqui em São Gonçalo, estou à disposição, se eu estiver aqui de manhã, de tarde. Se vocês acham que vai agregar valor, pode me chamar que eu venho. Venho pintar de novo na escola, com vocês, e o que precisar, tá bom? Muito obrigada. Eu quero parabenizar só mais um minutinho os atores aí, né? Que atuaram tão bem. Gente, começa assim, viu? Você assim, conseguir desenvolver na sua mente o sabor do que é o teatro. E como ele muda a vida da gente, comece a estudar sobre isso na internet, sabe? Sobre fazer teatro, né?
Tem muita gente na Globo que saiu do lugar assim, né? Mas acreditou, se preparou, se esforçou, chegou lá. Ó, beijo, beijo bem grande, bem carinhoso para vocês, viu? E obrigado pelo convite, viu, Zeno? Eu vou pedir para vocês aplaudirem de pé. Levantem e vamos aplaudir.